Esse é um tema lindo, absolutamente sedutor para cair na sua prova e, de certa maneira, é contraintuitivo. No vídeo de hoje eu vou tentar responder acerca da possibilidade ou não do fundamento dos custos excessivos para a administração pública na investigação criminal ser ou não um critério justificador da elevação da pena base acima do mínimo legal. Antes da gente explicar esse importante tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, deixa eu te pedir para deixar o joinha e se você não está inscrito aqui no canal, resolve esse problema. Se inscreve, aciona o sininho, porque eu, professor Pedro Coelho, sempre que subir conteúdo, trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E presta atenção aqui, por quê? Porque como eu já tive a oportunidade de falar em outros vídeos, você vai se recordar que de acordo com o artigo 68 do Código Penal, desde 1984, a nossa sistemática de dosimetria da pena privativa de liberdade, ela obedece o chamado sistema trifásico, idealizado pelo ilustre professor Nelson Hungria, no qual a fixação da pena vai envolver, primeiro, a definição da pena base, que vai se fixar ou se estabelecer entre o mínimo e o máximo previsto para um determinado tipo penal, a segunda fase, na qual serão aplicadas ou observadas as atenuantes e agravantes da pena e, por fim, a incidência na terceira etapa das causas de diminuição e aumento da pena. Beleza? Bacana. O foco aqui é a primeira etapa. Por quê? Porque a pena base, além de ter como parâmetro o preceito secundário do tipo penal, ou seja, o patamar mínimo e máximo idealizado pelo legislador, ele vai ter justamente para fins de definição a necessidade de observar alguns critérios, especificamente 8 vetores interpretativos hermenêuticos que nortearão a atividade do juiz nessa primeira etapa. E esses 8 vetores estão firmados e previstos essencialmente no artigo 59 do mesmo Código Penal. E entre eles está a consequência do crime. E aí imagine que o seu examinador ele traga uma situação em que o crime exigiu uma quantidade significativa de investimento, de gasto, de trabalho e gasto econômico por parte do Estado, através de necessidades de perícia, de envolvimento de agentes, de pessoas, de muito tempo, enfim, o que gerou muito gasto, um gasto acima do normal, fora da casinha, acima do comum. E aí, quando houve a sentença condenatória, o magistrado se valeu dentro da estrutura ou do norte do vetor consequências do crime, justamente a perspectiva e o fato de que esse delito gerou um gasto exacerbado por parte do Estado investigação, do Estado persecução, o que justificaria a elevação da pena base. E aí, isso é correto ou equivocado? Perceba, muitas de vocês podem pensar que esse argumento ele é razoável, porque de fato tem aqui como consequência do crime justamente esse gasto acima do normal. Entretanto, na minha ótica, esse raciocínio não é o mais correto, porque as consequências do crime estão justamente atreladas ao aspecto fático diretamente envolvido na questão, e não as consequências em face do poder judiciário, do poder administrativo, do poder persecutório e assim sucessivamente. São instituições que existem para isso, da mesma maneira que o baixo custo não serve para amainar eventual quantidade de pena. Então, nessa linha de raciocínio, e perceba, eu não estou falando exclusivamente porque é o meu pensamento, aqui eu não utilizo esse espaço para falar apenas o meu pensamento, sempre deixo claro qual é a orientação que predomina. E essa orientação, por mim compartilhada, é a que predomina, como, por exemplo, você pode extrair da ordem de habeas corpus julgada na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, de número 134193, oriundo lá de Goiás. Então pode tatuar no braço, registrar no seu material e guardar na sua mente que o simples fato de um determinado crime ter ensejado um elevado gasto por parte do Estado investigação, em Estado persecução, para fins de elucidação daquele delito, não é justa causa para fundamentar uma elevação da pena base acima do mínimo legal. Beleza? Tranquilo? Comenta aí se você já sabia
sobre isso e se você acertaria essa questão. Lembrando, o momento de errar é justamente no treino. O mais importante é que você tenha entendido e, principalmente, na hora da sua prova, não venha errar mais, beleza? Um beijo no coração, não esquece de deixar o joinha e até a próxima. Tchau, pessoal!